Sabe que no mês de junho nós tivemos aqui na capela uma primeira experiência de encontro presencial, com aquelas restrições, com as limitações que essa pandemia vai nos colocando, né? Essa pandemia nos impõe. Eu vou pedir só a Jamiles que, se puder não colocar os comentários agora, que acaba me desconcentrando aqui, tá? Depois a gente coloca. Obrigado. E nesse evento, né, do mês de junho, a gente já teve mais 2 depois disso. Eu planejei aquele momento, principalmente o primeiro, né, com muita expectativa. Eu fiquei imaginando, fiquei lembrando de como eram os nossos encontros, como eram os nossos abraços, os sorrisos, aquele barulho gostoso de gente conversando e convivendo antes do culto. O pessoal da música, né? A Jamiles, que está aí com a gente hoje, também estava sempre ali presente. O pessoal da música fazendo os ajustes, passando o som, as crianças correndo para um lado e para o outro, aquele barulho bacana, né? Eu criei uma baita expectativa de poder reunir o povo de novo. Ao menos poder reunir parte da congregação em torno da mesa de Jesus para celebrar a ceia de Jesus. Mas sabe que ao final daquele devocional com Santa Ceia, um sentimento um tanto estranho me invadiu, entrou em mim. Porque tudo estava muito diferente de como era. A gente não teve abraços, os sorrisos eu não pude enxergar, porque as máscaras tapavam, impediam. Tinha sim um silêncio que incomodava, um silêncio pairado no ar, antes e depois do momento. Na música tinha, naquele primeiro dia, só 2 pessoas. E estavam assim um tanto tímidas, travadas. Nós não tínhamos crianças, porque a gente pediu que elas não viessem, para a gente poder garantir os protocolos de distanciamento. Eu perguntei para todos os que participaram naquele dia como é que foi aquela experiência, como é que tinha sido aquela experiência. E de um comentário que eu recebi naquele dia, surgiu essa nova série que a gente está começando hoje. Uma pessoa me disse assim: pastor, de tudo que eu vivenciei hoje, foi ótimo, poder estar na ceia foi maravilhoso, mas de tudo que eu vivenciei hoje eu tive uma certeza: as coisas não são mais como eram antes. As coisas não são mais. E essa pessoa, eu lembro, ela estava lá em cima no mezanino e ela teve uma visão geral do culto, ela teve assim uma visão, né, por cima de tudo que estava acontecendo. As coisas não são mais como eram antes. E não é só na igreja e no culto que isso acontece. É no trabalho, no dia a dia, é na empresa, é no banco, na escola, na universidade. Mudou o jeito de nós nos relacionarmos com as pessoas, o jeito de nós celebrarmos as passagens importantes da vida. Isso está mudando. E olha que esse 2020 era o primeiro ano que a minha filha tinha plena consciência de que ela ia ter uma festinha de aniversário. De que ela teria, porque não teve. Pelo menos não como ela imaginou, como ela criou expectativa e sonhou. E a gente se pega pensando assim: será que isso vai ser assim para sempre? Como é que vai ser daqui 1 ano, 10 anos? Eu tenho uma filha pequena, Débora tem 3 anos. Como é que vai ser a espiritualidade dela se ela ficar impedida por muito tempo de ter acesso à casa de Deus, de participar da escolinha bíblica, de ter as experiências que eu tive quando criança? Vocês que já me ouviram falar antes sabem que eu sempre digo que a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas. Isso é verdade, a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas. Porque a Bíblia é a voz do pastor Jesus que guia suas ovelhas pelos caminhos tortuosos da vida, rumo à vida eterna. O trecho de Jeremias 29 nos faz pensar no cuidado e na providência de Deus, mesmo em situação de mudanças complicadas e sofridas, como aquele povo estava vivenciando. Jeremias escreve uma carta para o povo de Deus que foi levado como prisioneiro para um lugar distante. Não eram as férias deles, de jeito nenhum.
Eles não foram lá porque eles quiseram. Houve uma invasão. Um reino tomou outro reino e parte do povo havia sido levada para morar em terras distantes, para trabalhar, para servir. Um lugar com língua diferente, com costumes diferentes, com um sistema religioso totalmente diferente. Algumas famílias foram separadas nessa época. Uma pessoa foi levada e a outra deixada. O templo, né, o lugar de culto, que naquele tempo do Antigo Testamento marcava a presença de Deus no meio do povo, o templo agora tinha ficado para trás. E logo ele seria completamente destruído pelos invasores. Não tinha internet, não tinha chamada de vídeo, não tinha home office, trabalho remoto, nada disso. Com certeza muitas dúvidas fervilhavam na cabeça daquelas pessoas ao se deparar com uma realidade muito diferente daquela que estavam acostumados. Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Como nós vamos adorar a Deus longe do templo de Jerusalém? Quando é que a gente vai ter a nossa vida de volta? E aí deixa eu mostrar de novo a minha tela para vocês. Deus falou com o povo através de Jeremias. O povo que estava se perguntando, quando isso tudo vai passar? E ele disse assim: construam casas e morem nelas. Construam casas e morem nelas. É a primeira coisa que foi dito para aquele povo. O que isso quer dizer? Bom, construir uma casa dá trabalho, mas se o trabalho for intenso, não deve levar muito tempo. Vamos construir. Mas o texto tem mais. Diz, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Puxa vida, plantar uma árvore, esperar que a semente germine, que a árvore cresça e que comece a produzir frutos. Já é um tempo bem longo. O texto tem mais. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Puxa vida, agora a coisa ficou complicada, né? Eu vou ter filhos e vai dar tempo dos meus filhos crescerem e também terem filhos, ou seja, esse tempo na Babilônia vai ser muito mais longo do que eles imaginavam, muito mais longo do que eles gostariam. Provavelmente eles também, ao ouvir essa notícia de Deus, disseram, as coisas não são mais como eram antes. E alguns versículos depois, o Senhor Deus diz que esse tempo longe da pátria vai durar 70 anos. Já imaginou? 70. E são anos, não são meses, não são dias. Nós estamos com a nossa normalidade alterada por 4 meses. O exílio do povo de Deus na Babilônia iria durar 70 anos. Algumas pessoas não iriam viver o tempo suficiente para ter de volta a sua normalidade. São palavras duras. São duras, é duro de ouvir isso. E mesmo com notícias que não estavam dentro das melhores expectativas, também há palavras de ânimo e de encorajamento nessa carta de Jeremias para o povo na Babilônia. Olha o que Deus diz. Trabalhem para o bem da cidade, onde eu os mandei como prisioneiros. Por mais estranha que pareça a situação, é Deus quem está no controle. Para aquelas pessoas, o grande problema era o Nabucodonosor. Difícil até de dizer esse nome, né? Era o rei da Babilônia. O exército da Babilônia. Esse era o grande problema. Eu imagino que eles devem ter xingado e praguejado contra a Babilônia e contra Nabucodonosor nas redes sociais, se elas existissem naquele tempo. Devem ter culpado Nabucodonosor por estarem longe da sua família, longe do templo. Nós muitas vezes procuramos colocar a culpa da pandemia em alguém ou em algum lugar. Mas vem Deus e diz que Ele continua sendo Senhor sobre tudo
e sobre todos. Deus é Senhor sobre vírus. Deus, o nosso Deus, Ele é o Senhor sobre qualquer coisa, sobre as nossas autoridades. Ele é Deus em cima da OMS, de qualquer outra coisa que possa existir. Deus é Deus. É Ele quem controla todas as coisas. E aí, tem uma outra palavra de Deus aqui. Orem a mim, pedindo em favor da cidade, porque se essa cidade estiver bem, vocês também estarão. As pessoas estavam longe do templo, numa cidade, numa realidade estranha. A maneira como elas mantinham a comunhão com Deus não estava mais disponível. Elas não tinham o templo para fazer os sacrifícios, os sacerdotes, mas vejam só o que Deus diz para eles: orem a mim. O Senhor continua com os seus ouvidos bem atentos, bem abertos, com seus braços abertos nessa nova realidade. Deus não ficou preso em Jerusalém. Ele também está lá na Babilônia. Ele está com a gente em casa, nessa nova realidade da pandemia. Trabalhem, se esforcem, para que essa nova realidade seja boa não só para vocês, mas para todos. É isso que Deus está dizendo para aqueles lá na Babilônia. Diz mais: não se deixem enganar pelos profetas que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eu não os enviei. No meio da confusão, geralmente os falsos profetas ganham mais espaço. Promessas de solução para os problemas, previsões para o futuro, sonhos, revelações. Mas Deus, o Senhor, continua no controle. Mesmo estando longe do templo, Ele ainda ouve as nossas orações. Ele quer cuidar da fé de cada um, preservando e alertando para o perigo dos falsos profetas. No nosso tempo também nós ficamos confusos quando nós ouvimos tantas vozes diferentes tentando nos explicar o que está acontecendo, procurando responder às nossas questões mais profundas. Mas Deus continua cuidando da gente. Ele continua falando com a gente. Deus fala. E Ele está falando. Ele fala através de Jeremias para as pessoas que estão enfrentando uma realidade inesperada. Ele diz: eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Um futuro cheio de esperança. Eu, o Senhor, eu responderei. Sabe que essa história mostra que as coisas podem não ser sempre como eram. Eu sei, isso nos incomoda. Mas ela também mostra que as coisas são sempre como Deus permite, ou como Deus quer que as coisas sejam. Eu vou repetir essa frase. Essa história da Babilônia, de Jeremias 29, ela mostra para a gente que as coisas nem sempre vão ser como eram. Que as coisas podem não ser como eram. E isso vai nos incomodar, porque a gente se acostuma. Mas ela também mostra que as coisas sempre são como Deus permite, como Deus quer que elas sejam. E aí, nessa altura, eu imagino que você esteja se perguntando: tá, pastor, mas quando é que eu vou poder ouvir de novo aquele barulho gostoso das pessoas conversando, das crianças brincando e correndo, os músicos passando o som, enfim, o barulho do povo de Deus reunido aqui na Bom Pastor? Eu também me pergunto isso, muitas vezes. E sabe que para essa pergunta eu ainda não tenho resposta. Acredito que você também não tem essa resposta. Como eu disse, nem sempre a Bíblia traz todas as respostas para a gente. A gente não pode pegar aqueles 70 anos e dizer que agora a nossa pandemia vai durar 70. Não é assim que funciona a interpretação bíblica. Mas mesmo que a gente não tenha resposta para o nosso questionamento agora de quanto tempo vai durar, mesmo assim a palavra de Deus nos dá algumas certezas em meio a tantas dúvidas.
A primeira certeza, Deus está no controle. Mesmo quando Ele parece não estar. Às vezes parece que Deus não está no controle. Na cruz, depois de Jesus ter sido levado preso, sem culpa nenhuma, quando tudo parecia que estava perdido e fora de controle na visão dos discípulos, na verdade era ali que o plano de Deus estava se concretizando para vencer a escravidão do pecado, para vencer o poder do diabo, o poder da morte. A cruz não era algo desejado, nem agradável, nem bonito, mas foi o jeito de Deus para trazer de novo a humanidade para perto de si. Deus está no controle. A segunda coisa para a gente pensar, e a certeza que Deus nos dá, mesmo longe do templo, orem a mim. No Antigo Testamento, o templo, ele tinha tudo a ver com a presença de Deus. Mas no Novo Testamento, Jesus diz que Ele mesmo é o verdadeiro templo. Então, onde Jesus estiver, ali está a presença de Deus. Quando nós ouvimos ou lemos a Bíblia, a palavra, ali a presença de Deus está, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra feita gente. Quando o pastor nos explica, quando o pastor nos aplica a palavra numa mensagem como essa agora, até mesmo pela internet, ali Jesus está. Jesus está aí com você. Quando temos a possibilidade de participar da ceia, como alguns já tiveram nos últimos tempos, mesmo que o formato seja um pouco diferente do que era antes, ali está presente o corpo e o sangue de Jesus para nos trazer paz, para nos trazer vida. Deus, o Senhor, continua cuidando da nossa fé. Continua oferecendo a sua voz no meio de tantas vozes que nós ouvimos todos os dias. Jesus cuida da nossa fé. Jesus cuida da fé das nossas crianças. É bem possível que a minha filha não tenha agora exatamente as mesmas experiências que eu tive quando criança. É bem possível que ela não faça as mesmas coisas que eu fiz na idade dela. Mas eu vou me esforçar. Eu vou trabalhar para que ela tenha uma certeza. Para que ela conheça e creia no Senhor que está no controle de tudo. Para que ela creia nesse Senhor, nesse Deus que num ato de amor extremo largou a realidade perfeita do céu para entrar na nossa realidade dura, difícil, e pagar o preço do nosso pecado, garantindo o nosso acesso ao lugar perfeito e definitivo. E não é só pela minha filha, mas é por muitas outras pessoas. Algumas talvez até que estejam agora ouvindo nessa mensagem. Porque está escrito de que a fé vem pelo ouvir da mensagem a respeito de Jesus Cristo. E é a fé que nos garante esse lugar perfeito. As coisas não são mais como eram antes. É verdade. E a gente precisa encarar essa realidade nesse momento. As coisas não são mais como eram antes. E não importa tanto se isso é bom ou se é ruim. Esse julgamento cada um pode fazer. O que importa agora é nós sabermos que nós temos uma realidade diferente na qual nós estamos vivendo. Existem novos desafios. Existem novas demandas. Mas Deus continua com a gente. Deus continua no controle de tudo. Ele continua comigo e com você o tempo todo. Amém.